Lula recebeu líderes da Câmara em meio à crise de emendas e à disputa pela sucessão de Arthur Lira na Câmara dos Deputados. A reunião foi convocada sem pauta específica e ocorre antes do esvaziamento do Congresso devido à eleição. E aí, Salles, de que forma isso vai afetar o governo? Será que tem o risco de que o governo Lula perca força no Congresso com essa decisão do Supremo, com essas mudanças de regras, ou nada muda? O toma lá eterno de Brasília continua, mesmo agora? Bom, eu preciso entender o seguinte: por que o governo pressionou o Supremo e o Flávio Dino acabou dando uma decisão, tirando as emendas de bancada e as emendas de comissão, o caráter impositivo dessas emendas? Para o pessoal entender, o que é o caráter impositivo? As emendas de bancada, de comissão e de cada deputado são as chamadas emendas impositivas. Elas são determinadas pelo parlamento e o executivo tem que pagar. Por que eles queriam tirar a impositividade das emendas? Porque com a impositividade, a capacidade de cooptação do governo via emendas sobre os deputados caiu. Porque antes, o que acontecia no sistema antigo? Ele tinha as emendas, ele apontava as emendas, mas o governo pagava se queria. Se não quisesse pagar, não pagava. Então ele fazia com que os deputados fossem ao governo no beijamão e falasse: olha, se você votar comigo, eu pago. Se não votar comigo, eu não pago. Se fizer tal coisa que eu quero, eu pago. Se não, eu não pago. Então, o aspecto da impositividade das emendas tirou do governo, do executivo, uma grande capacidade de, entre aspas, chantagear os deputados. Aí você vai dizer o seguinte: olha, mas as emendas são altas demais. São altíssimas. São altíssimas. Eu acho que essas emendas de bancada e de comissão não deveriam existir. As emendas individuais, eu, por exemplo, mandei todas as minhas emendas para santas casas no estado de São Paulo. Santa Casa de Araçatuba, Santa Casa disso, Santa Casa daquilo. Santa Casa e a PAI, né, Associação Entidades de Assistência e Entidades Médicas. Né? Agora, tem muitos casos, sobretudo dos deputados ligados ao governo, diga-se de passagem, que o cara manda para uma empresa que fornece isso, que fornece aquilo, recebe rebate, ou pelo menos as acusações, né? Que os caras no passado recebiam rebate e tudo mais. A gente não sabe se isso é verdade. O fato é que existem essas acusações. Portanto, de um lado, eu acho que as emendas impositivas livram o parlamento de ter que fazer o beijamão no executivo. Mas, por outro lado, acho que as emendas de bancada e de comissão, sobretudo, são grandes demais. A gente podia reduzir o volume dessas emendas e ficar só com as impositivas individuais por deputado, ou por senador, no caso do Senado, e com isso você equilibra esse jogo de alguma forma. Mas essa é a jogada que está acontecendo lá em Brasília. O governo quer tirar as emendas impositivas para fazer todo o parlamento ficar de joelhos para o governo, e o parlamento, por sua vez, quer manter as suas emendas para ficar independente do governo. Ou seja, né, Consta, a gente vê que a única forma de fazer política do governo federal é essa, né? Não com convencimento, com adaptação dos projetos, né, com tentativa de busca de consenso, como seria de se esperar, ou pelo menos em teoria seria a política ideal, né? Com o governo Lula, o único método de negociação é dinheiro no balcão, né? O mensalão 2.0, né? E veja, eu quero lembrar aos que dizem que é impossível aprovar qualquer coisa na base do convencimento, da persuasão, que nós aprovamos uma reforma previdenciária que economizou em 10 anos. Depois veio a pandemia e tudo, mas o dobro do que previa a reforma do Temer, porque era uma necessidade para o país e até o centrão fisiológico sabia disso. Acima de tudo, o centrão fisiológico tem um instinto de sobrevivência, preservar as galinhas dos ovos de ouro. Né? Com gente na rua pedindo reforma da Previdência. Então, de novo, né? Dá para fazer. É difícil? É difícil. O Brasil tem muito partido, a gente já conversou sobre isso. O Salles já me convenceu que se tem muito partido é pior com pouco, porque são caciques, né? E você tem que ter mais concorrência entre eles. Eu entendo esse ponto. Eu acho que tinha que desestatizar os partidos, tinha que acabar com o recurso público, e aí sobrevive quem tem realmente representante no meio eleitoral, né? Que é o mercado de votos. Como faz o Partido Novo, que é onde está agora o Salles. Mas já é uma outra digressão isso. O ponto das emendas é o seguinte: tá esse clima tenso, o STF foi acionado pelo lado do governo federal, porque virou um puxadinho dessa turma, o PSOL provoca, o Dino acata,
e por aí vai. E a turma do Centrão Fisiológico, que tem no Lira um representante, né, estava pé da vida. E quando eu vejo esse cenário, eu comemoro. Sempre que tem briga entre comunista e Centrão Fisiológico, eu solto rojão. É a chance do Brasil. Lá atrás eu brincava baixinho nas minhas palestras. Quem vai salvar o Brasil do destino venezuelano é o Centrão, é o MDB. E quem foi que fez o impeachment da Dilma? O nosso malvado favorito, Eduardo Cunha. Não foi por princípios, não foi por ética, não. É porque a Dilma estava destruindo a galinha dos ovos de ouro. E o PT tem um projeto de poder, não de governo, não de nação. É um projeto totalitário de poder. Por isso ele não aceita dividir nacos do governo e contemporizar e ceder na pauta. Ele não aceita fazer isso. O Bolsonaro teve que fazer isso. O Lula não aceita isso. Então ele quer comprar no atacado, de preferência, quando não der no varejo, os parlamentares, botando todo mundo refém, que é o que o Salles estava explicando tão bem. E quando isso começa a ratear, dá problema para o governo do PT, porque ele quer o controle todo da ideologia e do projeto totalitário de poder dele, né? E a nossa chance é quando o Lira está incomodado com o Supremo e com o Lula. Essa é a nossa chance, a nossa talvez única chance, né? Porque a direita está mais preocupada em discutir Fla-Flu, Massal, Bolsonaro. Então a nossa única chance é o Centrão Fisiológico, cansar desses caras. Porra, tem que ter briga. O mecanismo de freios e contrapesos está quebrado porque o Pacheco é cúmplice da tropa do Supremo e do Lula. Então, eu quero mais ver briga, eu quero ver o oco, como dizia lá a música do Raimundo. Chega de acordo. Quando tem aquela foto da harmonia, a gente sabe que jogaram pela janela, sacrificaram a independência. E o povo faz o quê? Leva a mão ao bolso. Então, eu quero ver briga. Eu quero o Lira muito incomodado com o Lula e com o STF. Que aí ele consegue, talvez, quem sabe, pautar coisas que a Carolina de Tone está fazendo no CCJ com muita coragem, para limitar a canetada monocrática dos Supremos, dos ativistas supremos. É isso que o Brasil precisa. Mecanismo de freio e contrapeso. Poder descentralizado. Briga entre os poderes, não harmonia. Vamos falar de economia? Olha só, a gente tem um número aqui interessante, mas muito triste, né? Um retrato muito negativo da nossa economia, muito preocupante. O país registrou 1.104 pedidos de recuperação judicial só no primeiro semestre de 2024. Houve um aumento de 71% na comparação com o mesmo período do ano passado. Esses dados são de um levantamento feito pela Serasa Experian. As micro e pequenas empresas lideram o ranking, são as que mais quebraram, as que mais tiveram pedidos de falência. Foram 713 pedidos, seguidas das empresas de médio e grande portes. Vou começar contigo, Salles. Como analisa esse cenário? O que é que está por trás desse aumento, dessa disparada das recuperações judiciais? Faz o L aí, né? A turma votou no Lula, Lula ganhou, só está fazendo besteira no país, gastando muito mais do que deveria, só em coisa errada, ideias idiotas, despesas absurdas, né? O que acontece com isso? Perda de credibilidade, um país instável, todo mundo metendo a grana no exterior, com medo das bagunças aqui dentro. Quer dizer, o país está ferrado, essa é a verdade. O pessoal que fez o L, né, o petista, aquele petista, vamos dizer, da espinha dorsal petista, esse aí já ia fazer de qualquer jeito, é um idiota, cretino, muitos dos quais são os que mais vão se ferrar, porque tem muita gente lá que deve estar fechando o seu negocinho com a sua camiseta do Lula, enxugando as lágrimas e tal. Agora, os que não são petistas de espinha dorsal petista, mas fizeram essa escolha, né, o estilo Faria Limers, Amoedo, não sei mais quem, fizeram essa escolha para encher o saco. Tô com nojinho do Bolsonaro fala muito palavrão, Bolsonaro não é muito democrático, Bolsonaro come farofa, estão vendo agora, a consequência da sua irresponsabilidade. Um ministério totalmente desqualificado, política internacional do país tudo errado, voltando tudo quanto é esquema, tudo de novo, não está aparecendo porque, de certa forma, esses caras aprenderam a jorrar dinheiro para órgãos de comunicação e com isso manter um silêncio.
Mas daqui a pouco vai começar a aparecer. A hora que você levantar o véu de todas essas operações esquisitas que tem por aí, compra de carteira do Banco do Brasil, compra de não sei o que, compra de empresa de Eletrobras, não sei das quantas, medida provisória para favorecer grupo econômico, medida provisória para favorecer determinado não sei das quantas, coisa esquisita na Caixa Econômica, coisa esquisita não sei aonde. Vai aparecer tudo isso. Esses caras estão quebrando o Brasil. O Roberto Campos, agora que sair do Banco Central, vai dar problema, agora que ele sair do Banco Central. Pode falar que o Galípolo já entendeu, que não sei o que isso, que aquilo. Esquece, esquece. Esses caras estão preparando o bote, né, para descer juros na canetada, para aumentar a despesa. A reforma tributária, eu votei contra, então posso falar com toda tranquilidade, votei contra a reforma, votei contra toda a regulamentação e vou votar contra tudo até o final. A reforma tributária está aumentando brutalmente a carga tributária no Brasil, concentrando o poder em Brasília, na mão de um monte de burocrata petista. A reforma tributária é horrível, você tem um aumento gigantesco de despesa, ou seja, o país está quebrado, ferrou, né? Essa é a verdade. Eles ferraram o país. Com isso aumenta a insegurança, aumenta a imprevisibilidade, aumenta a falta de segurança pública, né? Tudo isso que nós estamos vendo, essa quebra toda que você citou, Brau, das empresas, pequenas e médias sobretudo, né? As grandes correm para o BNDES, vão chorar lá para o mercadante, arranja esquema com os caras que são lobistas do governo e de alguma forma se salva. Aparece um banco público para comprar as carteiras de crédito deles, aparece um não sei o que para salvar, aí aparece uma MP para perdoar a dívida. Agora, o pequeno e o médio tá fudido. Esse é o português, claro. Porque esse cara não tem para onde correr. E ele está perdendo emprego, está perdendo seu patrimônio, está perdendo seu futuro. Os seus filhos vão sofrer, os seus netos vão sofrer. Isso tudo porque os caras fizeram o L. Os caras fizeram o L, ferraram o Brasil. Fala, Constant. É exatamente isso. Hoje eu estava num grupo que tem alguns economistas, alguns acadêmicos e tudo debatendo, e teve um lá brincando, né? Tô no grupo lá dos economistas enchendo o saco da turma tucana de mercado que fez o L, né? Cadê esse pessoal para vir denunciar tudo isso? É óbvio que a economia está ruim. E esse é um dos indicadores, né, do aumento de recuperação judicial e tudo. E ainda nem veio o modelo novo tributário, que concordo com o Salles também, tinha que ter votado contra, é um absurdo. Ainda mais se o sujeito é da área do comércio, do varejo, ele está frito. Então, estão destruindo a economia e uma coisa grave, né, que aconteceu na Argentina. Os indicadores não são mais confiáveis, porque tem o Mr. M lá, o Pockman, né? Então, as pessoas começam a não confiar mais no que estão vendo de indicadores oficiais, porque pegam esses que eles não controlam, ou a experiência do cotidiano no mercado, no supermercado, e não bate. Então as pessoas sabem que a situação está pior do que os dados oficiais, digamos assim. E os dados oficiais já não estão bons. Então a economia está degringolando, o governo só pensa naquilo, arrecadar mais e gastar como se não houvesse amanhã. Né? Veja que com um buraco de não sei quantos bilhões de déficit, está aumentando dinheiro para artistazinho. É sempre a mesma coisa, é a turma da patota. Quem é que é do esquema? Quem é que está participando do projeto de poder e vai ter direito, então, de participar do butim da coisa pública, da pilhagem? É disso que se trata, o petismo. Quem é que não entendeu isso até hoje? O Armínio Fraga, Helena Landau, o João Amoedo, esse pessoal não entendeu isso ainda? Eles são tão tapados assim com tantos milhões de dólares nas contas bancárias? É difícil acreditar, né? Então são sonsos, são cínicos, são parte do problema. É uma elite podre que parece que não está nem aí para o povo, para o Brasil, né? Porque eles sempre têm rota de fuga, esquema, mercado opera na alta, na baixa, se dá bem, tem empresa ligadas ao esquema. O Lula está dizendo aí hoje que foi crime de lesa pátria privatizar a Eletrobras. Né? Bom, pela ótica petista é isso mesmo. Cada privatização é um instrumento a menos para roubar, para esquema. Então o Lula acha um crime inaceitável essa história de deixar uma gestão mais eficiente, privada, focando no bom atendimento para poder ter retorno, né? Focar no consumidor
e não nos esquemas, nos sindicatos, nos parceiros, né? Ele acha isso um absurdo, um crime, né? Porque dificulta que ele cometa o seu crime, que é lesar a pátria, né? Então é tudo cínico, tudo uma cambada de hipócrita. O Brasil voltou, os empreiteiros estão felizes, os esquemas todos estão voltando a ser azeitados na máquina. O Brasil voltou. Quem é que está reclamando? Poxa, só quem trabalha o ano inteiro para pagar essa conta. Mas alguém tem que pagar, né, gente? Dinheiro, afinal de contas, não cai do céu.